Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Criptori, Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP. E começou a circular novamente ali nas redes sociais dos Estados Unidos ter ali um tesouro em XRP confiscado por Donald Trump para sanar a dívida dos Estados Unidos, que hoje está acima dos 37 trilhões de dólares. E aqui a matéria da The Crypto Basic: se Trump confiscar o XRP em custódia para o Tesouro dos Estados Unidos. Veja o preço do XRP quando a dívida dos Estados Unidos da América puder desaparecer. Hoje, pessoal, o que está ali em custódia, né, do XRP está em torno ali de 39, perto de 40 bilhões de tokens. Quanto que levaria o XRP, o preço do XRP, o Donald Trump, né, os Estados Unidos, confiscando, né, esse XRP em custódia, quanto que ele poderia alcançar para sanar essa dívida? Para vocês terem uma ideia. E olha o que está para acontecer. Ó, última hora, Donald Trump fará um grande anúncio no Salão Oval no dia de hoje. Então começou a rolar muito ali nas redes sociais oficiais sobre esse confisco de custódia ali de XRP para sanar a dívida dos Estados Unidos. Ó, as discussões sobre o uso do XRP para ajudar os Estados Unidos a liquidar sua enorme dívida nacional tem dominado os círculos de criptomoedas recentemente. Até então, pessoal, se você pegar ali autoridades de outros países, muitos deles estão acusando o próprio Donald Trump ali de pegar sim criptomoedas para sanar as dívidas dos Estados Unidos, que é gigantesca, é enorme. Embora, né, essa ideia parece improvável, vários analistas e figuras da comunidade estão explorando como ativo em custódia da Ripple poderia, em teoria, ajudar o governo a lidar com a sua dívida de 38 trilhões. Essas discussões, né, sobre o uso do XRP em garantia para liquidar a dívida nacional dos Estados Unidos está vindo à tona. Por exemplo, pessoal, em janeiro de 2025, um pesquisador da comunidade aí, o Dr. Horace Drill, compartilhou aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, um cenário em que o ex-presidente Donald Trump poderia assumir o controle dos XRP mantidos em custódia pela Ripple em transferi-los para o Tesouro dos Estados Unidos. Isso aconteceu em 2025, antes dele tomar posse, por isso que ele é chamado de ex-presidente, hoje presidente dos Estados Unidos. Ele colocou aqui algumas, né, metas do XRP, pegando o que está no depósito de XRP para sanar essa dívida. Ele colocou aqui lá em 23 de janeiro de 2025. O Drill ele estimou o valor do fundo fiduciário, que é cerca de 200 bilhões de dólares, e sugeriu que o governo poderia gradualmente elevar o preço do XRP para 500 dólares. Na época, a dívida nacional era de 34 trilhões. Então, o que iria acontecer naquele momento, pessoal? Pegando, né, esse XRP em depósito, o fiduciário, né, o valor fiduciário do que está em depósito naquela época era 200 bilhões de dólares, tá? Então, XRP teria que chegar em torno de 500 dólares para sanar aquela dívida de 34 trilhões. Só que de lá para cá o XRP desvalorizou e também a dívida nacional ali dos Estados Unidos, ela subiu de 34 para quase 38, né? Ó, no mesmo mês, né, a figura da comunidade conhecida como Utility FTW compartilhou uma ideia semelhante. Ele imaginou a Ripple doando seus ativos em custódia ao governo dos Estados Unidos, permitindo, né, que a RippleNet servisse como principal sistema de liquidação. Em outubro, né, de 2025, a discussão ressurgiu depois que o apresentador da Newsmax, que é o Cal Igby, propôs outro cenário. Ele sugeriu que o governo poderia injetar 1 trilhão de dólares em XRP para impulsionar seu preço, vender alguns tokens para pagar a dívida, né? Deixar o preço cair em seguida
repetir o processo. Então, o que ele fala aqui é sobre manipulação de mercado, né? Onde os Estados Unidos está liderando nisso, né? Gosta de manipular ali o mercado de criptomoedas, principalmente a família Trump. Então, eles colocariam aqui que injetaria, né, $1 trilhão em XRP, fazeria subir, né? Venderia, depois caía o mercado, recomprava de novo, realizava lucro e assim ia sanando essa dívida, né? Segundo ele, repetir esse ciclo poderia ajudar, né, o governo a reduzir gradualmente sua dívida, embora isso poderia causar, né, grandes oscilações de preço no mercado. E curiosamente, o presidente Donald Trump chegou a comentar sobre o uso de criptomoedas para pagar a dívida nacional, embora tenha mencionado isso em um levemente sarcástico, né? Preço da XRP para liquidar então essa dívida, né? Quanto que XRP poderia chegar então para liquidar essa dívida monstruosa ali dos Estados Unidos, né? Atualmente a Ripple, né, tem 35 bilhões de tokens XRP em custódias, avaliados em cerca de 87,5 bilhões de dólares, preço de mercado, né? A XRP está nesse momento 2,35, comparando a dívida nacional de 38 trilhões, o equivalente a cerca de 111.559 por americano. Esse valor é insignificante, mesmo que o governo utilizasse todos os tokens aí em custódia XRP, o valor total ainda seria muito inferior. Notavelmente, né, para pagar aí apenas a metade da dívida nacional, o fundo fiduciário precisaria ter um valor de 19,5 trilhões. Isso exigiria que o XRP atingisse então $543 por token, representando um aumento aproximadamente de 21.620%. Isso, pessoal, para pagar a metade da dívida nacional. Então você coloca aí para pagar inteiro, né? Cada token precisaria subir aí mais de $1.000, o equivalente aí a mais de 40.000% de valorização. Embora pareça improvável, né, como a matéria traz, alguns analistas ainda, né, vislumbram o futuro em que o XRP seja negociado na faixa dos 3 dígitos. Em outubro, Robin Cunningham, que é o programa Q-Show, afirmou que as condições favoráveis do mercado, impulsionadas por grandes fluxos de investimento de ETFs, poderia então levar o XRP a uma cotação de 200 a $500. Além disso, analistas da Changeli esperam, né, que o XRP ultrapasse essa marca de $500. E o que você acha, pessoal? Poderia então, né, o Donald Trump, Estados Unidos, né, pegar então esse XRP em custódia, que é um pouco mais menos, né, de 40 bilhões ali de tokens, para sanar essa dívida gigantesca, né, que chega ali perto passa, né, na verdade, dos 38 trilhões de dólares. O que você acha? Para isso, né, o XRP então teria que passar para pagar a metade ali dessa dívida a mais de $500, e para sanar essa dívida aí teria que alcançar mais de $1.000. Comente aí nos comentários o que vocês acham disso e se isso um dia poderia acontecer ali, né, na presidência de Donald Trump. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.